A graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje, um vídeo atípico aqui no nosso ministério. Eu estou com uma pessoa que vai trazer algumas experiências que com certeza vai atingir alguém que vai assistir esse vídeo. Você que de repente na sua casa se deparou com a sociedade desenganando um filho ou um parente teu, dizendo para esse não tem mais jeito, para essa não tem mais jeito. Esse vídeo é para te mostrar que Deus dá jeito no homem. Ainda existe esperança para a árvore que foi cortada. Eu estou aqui com o pastor Ederson Vieira, é um grande amigo. Amém. E Deus o tirou, do monturo e colocou um ministério enorme nas mãos dele. Hoje ele prega para milhares de pessoas. O ministério dele, o canal Chuviscando a Doutrina, conta com 1 milhão de inscritos e é uma pessoa que a sociedade havia desenganado. Verdade. As pessoas não acreditavam nele, mas hoje Deus o honrou e o tirou, da sepultura, da morte e o trouxe para a vida. Pastor Ederson Vieira, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E eu estou muito feliz de receber o senhor hoje aqui. Amém, pastor Giovanni, eu que agradeço pela oportunidade, pela honra, por estar aqui com o senhor no canal Povo da Fé. Que Deus venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família, o seu ministério de uma forma toda especial, no nome de Jesus. Amém? Amém. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que nos ouve e nos assiste nessa oportunidade. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, pastor Giovanni, que verdadeiramente a gente é fruto da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Como diz a palavra, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está ouvindo agora um homem que, infelizmente, isso não é algo que deve ser levado como um troféu, mas como marcas. Verdade. Ele se envolveu na criminalidade, já esteve encarcerado por alguns anos, inclusive foi dentro do presídio que o senhor teve um encontro real com Jesus. E nós Isso. vamos contar um pouquinho para vocês, um pouco dessa experiência do pastor Ederson Vieira. Pastor Ederson, para início de conversa, conta para a gente como foi a sua infância, como que o senhor conheceu esse mundo da criminalidade, se foi de uma vez ou se foi através das drogas, como que era o teu relacionamento com a família. Conta pra gente aí. Ô pastor, eu cresci, num lar conturbado. Ainda muito criança, eu vi várias vezes meu pai agredindo minha mãe, batendo, inclusive chegando muitas vezes embriagado em casa, E eu lembro que ele chegava, a minha mãe ia tirar satisfação com ele, ele acabava ficando mais irritado ainda, aonde que ele ia, e batia nela. Algumas vezes eu entrava no meio pedindo para ele não fazer isso, eu lembro que ele via, me agredia. E isso é uma coisa que marcou muito, a minha infância, mas mesmo meu pai fazendo o que ele fazia, eu confesso para o senhor, eu sinto falta de um pai, porque eu sei que o que ele fazia foi no tempo da ignorância, E como bom seria se eu tivesse um pai, Porque eu acredito que se eu tivesse tido um pai na minha infância, na minha adolescência, na minha mocidade, talvez eu não teria conhecido a vida e o mundo, terrível que eu conheci. Porque, falando do meu passado é uma vergonha. A gente fala hoje porque a nossa vida é um livro aberto. Então, a gente não precisa esconder nada de ninguém, Uhum. E o único ser que gosta de esconder é o diabo, Foi assim, meus irmãos, eu acabei me perdendo, no crime, nas drogas, e por consequência da vida errada, eu acabei indo parar atrás das grades. O senhor atribui um pouco dessa abertura para o mundo da criminalidade à ausência do pai e também, de repente, até da mãe, que o teu pai, o senhor perdeu ele ainda muito cedo, Eu perdi meu pai com 10 anos de idade, e eu lembro que a minha mãe saía para trabalhar, e sendo ela uma mulher muito nova, com 29 anos de idade, ela saía para trabalhar, deixava a gente em casa,
eu sendo o filho mais velho, tinha os irmãos mais novos e a gente fazia o serviço de casa para ela. Ela ia trabalhar, não vejo nada de errado nisso, né? É muito bom os filhos ter responsabilidade logo cedo, só que, por outro lado, a gente foi criado sem a presença de um pai e de uma mãe. E minha mãe, por ser muito nova, 29 anos de idade, chegava final de semana, ela saía para o forró, para as baladas e deixava a gente sozinho em casa, muitas vezes. Isso nunca foi bom e nunca é bom, né? Não havia muito diálogo, então, né? Porque a semana trabalhava, final de semana, infelizmente, ia para as festas. Aí não havia aquele diálogo entre filho e mãe. E aí o senhor pode ter se perdido também um pouco por conta disso. Um pouco foi por conta disso. E meus pais também era muito liberal, né? Mesmo meu pai, quando estava vivo, era. Às vezes tinha aquelas festas de Natal, virada de ano. Eu lembro que a família se reunia. Tinha a época da brincadeira, não sei se o senhor já ouviu falar nisso, né? Quem mais antigo vai lembrar das épocas das brincadeiras, né, que as pessoas faziam. Então, quando tinha essas festas, alguma comemoração, como Natal, virada de ano, sempre tinha uma carne assada, uma bebida, e eles acabavam deixando a gente beber e até mesmo fazer uso de cigarro. Ah, misericórdia. Era uma criança. vida meio liberal. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos, isso antes do meu pai morrer. Eu lembro uma vez que a minha mãe foi pro forró, meu pai tinha um botequinho, né? E ele morreu, as pingas dele ficou lá. Meu pai morreu com 32 anos de idade, eu tinha 10 anos. Aí ficou um amigo meu, o finado Carlinho, acabou morrendo também. E eu peguei aquela pinga, rapaz, 1,5 litro de 51. Misericórdia. Tempo de dar um coma, né, pro embriaguez. E a gente bebeu toda aquela pinga. Quando minha mãe chegou em casa, já amanhecendo o dia, a gente estava no terreiro de casa, quintal de terra, andando igual cachorro rastejando no chão. Tão embriagado que estava. E eu cresci solto. Não tinha assim uma regra. Andava longe, ia estudar longe. O bairro que a gente cresceu é o bairro mais violento da Cidade Franca, o bairro que tem mais índice de homicídio, né, de tráfico, meninas novas, mãe solteira, sempre foi assim toda a vida, né? E eu cresci no meio daquilo, né? A gente não pode culpar a mãe nem o pai. Eu acredito que cada um é dono dos seus atos, mas que nem no meu caso, eu vejo que faltou um pouco de presença de pai mesmo, de mãe, aquela cobrança que um filho precisa de ter dos pais, porque quando o pai é muito bonzinho ou a mãe é muito liberal, é a mesma coisa que entregar o filho na mão do diabo, né? Eu acredito que um pouco foi isso também. E eu já tinha uma mente fraca, uma cabeça inclinada já para as coisas erradas, né? Se a pessoa ela tem uma mente firme, independente do que o pai ou a mãe faça, aquela pessoa tem de tudo também para ser uma pessoa boa. Porque eu conheço jovens que o pai e a mãe não davam um tipo de exemplo e de testemunho, que se tornaram pessoas de bem, que nunca fizeram coisas erradas, né? E também conheço jovens que os pais eram uma bênção, eram firmes, pessoas da religião, e que algum dos filhos acabou se perdendo. Então, cada caso é um caso, né? É verdade. E como foi que o senhor iniciou aí na vida do crime? Porque até então, até esse momento que o senhor está nos contando aqui, foi a bebida, cigarro, o senhor tinha acesso. E quando foi que iniciou e como foi que começou, né? O senhor foi viciado em algum tipo de entorpecente? O senhor vendia entorpecente? Tudo começou assim, como eu era muito solto, criado muito solto para a rua, na nossa época, na cidade de Franca, tinha as gangues, né? Briga de um bairro contra outro bairro. E na época a gente andava em grupo de bicicleta e o povo gostava de usar, você lembra daqueles boné de abarreta? O povo gostava de usar aqueles boné e a gente andava de bicicleta e já começava a bater os boné, pegava o boné do povo e levava embora, era mania das gangues, né? Ali começou os pequenos furtos, eu trabalhei em fabriqueta também, isso antes de bater boné, eu lembro que eu cheirava cola, cheirava thinner, né, ativador, então eu tinha uma cabeça que era inclinada para essas coisas. E ao pouco eu fui se envolvendo, comecei batendo boné, fiz alguns furtos pequenos, depois eu passei a me envolver com assalto, roubo à mão armada,
né? E nessa vida louca, cabulosa, a gente arrumou rincha, né? Eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo do que eu, né? E eu lembro que, na época, muitos anos atrás, ele se envolveu em uma rincha com um rapaz que era envolvido no crime, nas drogas. E ali saiu uma briga muito feia entre ele e meu irmão. Passou algum tempo, esse rapaz, querendo vingança, né? Atropelou meu irmão com a carroça que ele tinha. Esse rapaz tinha uma carroça. Meu irmão estava andando na rua assim, ele atropelou meu irmão e bateu com um chicote no meu irmão. Aí tem um amigo meu lá no bairro que me contou para mim. Meu irmão nem quis me falar, né? Porque meu irmão sabia que eu já era um pouco envolvido, andava armado e tal. Meu irmão veio e contou para mim. Aí esse rapaz, na época, ele estava até foragido da polícia. Ele estava para o Paraná. Fiquei sabendo que ele tinha cometido um crime de morte lá no Paraná e veio para Franca de volta. Aí os amigos chegou no meu, fulano de tal tá aqui, tá falando que se pegar você e seu irmão, vai fritar vocês, ameaçou a gente, ameaçou um outro rapaz que estava comigo. Aí a gente foi lá para conversar com esse rapaz, só que a gente foi armado, né? E naquela discussão, naquela conversa quente que a gente estava tendo ali, o rapaz levou a mão na cinta, aí foi na hora que a gente reagiu e acabou disparando contra a vida dele, né? Aí eu acabei sendo processado no artigo 121, que é homicídio, e também já estava respondendo um outro artigo, que é 157, que é roubo à mão armada, né? Na época, eu não fiquei preso assim de imediato, porque eu fugi do flagrante, então a lei do Brasil te dá o direito de sumariar em liberdade, até que chegou um dia que eu fui a júri popular, né? Fui condenado, mas mesmo assim ainda não fui preso, eles deu um direito de recorrer em liberdade, né? Só que na altura do campeonato, depois da morte desse rapaz, eu demorei mais de 1 ano para ser preso, né? Nesse processo de sumariar, de ir no fórum, de julgamento, isso demorou mais ou menos 1 ano e meio, para depois eu ser preso. Nesse processo, o pastor Giovanni, eu mergulhei no vício do crack. Eu não usava antes, mas depois desse crime de morte, eu comecei a usar crack. O engraçado é que esse rapaz que faleceu nessa situação, ele era dependente de crack, né? Era muito bravo, muito nervoso. E parece que eu comecei a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Uma coisa terrível, não tem explicação, né? A gente é cristão, a gente acredita muito nessas coisas de maldição, perseguição espiritual. Então acredito que pode ser algo do sentido, né? Sim, talvez os espíritos, os demônios que usava o rapaz, que usava ele, né, para não retornar para o inferno, porque a casa foi destruída, isso. não tinha mais vida ali, então eles acabaram tomando, porque o senhor usou maconha, mas não ficou viciado, usou cocaína, mas não ficou viciado na cocaína, né? E agora ele te leva para o crack. Pro crack. Aí o senhor ficou viciado no crack? Fiquei viciado antes de ser preso, né? Porque eu, igual eu falei pro senhor, a gente ficou 1 ano e pouco sumariando. Eu passei por 2 clínicas de recuperação. Uma eu fiquei 1 mês, a outra eu fiquei 4 meses. Saía de lá até bonito, mas era questão de semana, eu caía no vício de novo. Eu fui a júri popular, fui condenado na época, deu 6 anos no semiaberto, porque a gente conseguiu alegar legítima defesa, né? Porque o rapaz estava armado realmente, aí conseguiu alegar legítima defesa, e no outro processo eu fui condenado 5 e 4. Aí no dia 21 de outubro de 2022 eu fui preso. 1 ano, mais de 1 ano depois do homicídio e do roubo. O senhor ficou quanto tempo na... Eu fui preso no ano de 2002, no dia 21 de outubro, né? 10 dias depois da condenação, praticamente 11 dias depois da condenação. E lá eu fiquei até no ano de 2009, dia 20 de maio de 2009. Então o senhor ficou 8 anos... 7 anos. 7 anos. E como que foi esses 7 anos na... O senhor não conhecia Jesus ainda? Não, não conhecia Jesus, não. Eu participei de algumas rebeliões, vi muita coisa terrível. Eu lembro que na cadeia de Franca, na cadeia pública, a gente participou de 2 rebeliões. Uma coisa que me chamou muita atenção foi um rapaz que eles pegou lá e enrolou no colchão, né? Eles falam tipo sanduíche, né? Enrolou o rapaz no colchão e colocou ele como um escudo humano e ali ameaçava aquele rapaz de morte. Depois eles pegaram mais 2 rapazes, fez a mesma coisa.
Depois desesperador, né? Desesperador. Depois teve uma outra rebelião, também na cadeia pública de Franca. Eu lembro que depois dessa segunda rebelião a gente foi de bonde para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto a gente conheceu o pessoal da facção, né, do PCC. Eu não cheguei a entrar no PCC, mas convivia junto lá. E no ano de 2006 teve a Super Mega Rebelião, liderada pelo PCC. Eu não sei se o senhor lembra, foi uma guerra que eles declarou contra o Estado, até que morreu no estado de São Paulo muitos policiais, né, muitos funcionários de penitenciário. Foi uma coisa terrível, também morreu muitos bandidos, né, muitas pessoas. Nessa também acabou morrendo pessoas civis, né, que não tinha nada a ver com a situação. E eu lembro que na penitenciária de Ribeirão Preto teve uma rebelião muito forte. Foi no dia 13 de maio de 2006, a cadeia parou, houve um quebra-quebra muito grande, né? E na época o choque invadiu. Eu lembro que eles colocou a gente deitado ali, nu, né, despido, e batia, jogava desinfetante, pó de café, açúcar, óleo, fazia aquela coisa de louco. E eu lembro que eles chamavam alguns nomes, e quando eles chamavam alguns nomes, a gente escutava as torturas, né, os gemidos do pessoal. E terminando a rebelião, eu vi vários moços, tudo machucado, queimado. Tinha pessoa, pastor Giovanni, com a sola do pé derretida. Misericórdia. Porque na hora do movimento, que o choque invadiu, andou no fogo, né, acabou queimando a sola do pé. Teve 3 rapazes que foram assassinados, né. Na época, eles jogaram em cima do crime, mas na verdade quem matou foi a polícia. A gente não conseguia ver porque estava com a cara para o chão, mas na época estava o choque, estavam os funcionários da penitenciária. Aí eu lembro que ele chamou 2 rapazes da facção, né? Os 2 é da Baixada Santista. Um é o Cabrito, o outro Baleado, e o alemão da cidade de Perus, né? O alemão era companheiro e os 2 rapazes eram irmão do PCC. Esses rapazes aí foram assassinados com muita facada. Aí eles pegou e jogou para outro preso, né, o B.O., como se tivesse sido outro preso. E cadeia, rapaz, é um trem de doido. Lá é assim, você entra, você tem a oportunidade de mudar de vida, como eu tive a oportunidade, mas se você não tiver uma mente voltada para a mudança, você sai pior do que entrou. Né? É o que a gente vê. O sistema penitenciário realmente é uma escola do crime. E como que foi seu encontro com Jesus nesse período aí de Meu encontro com trevas? Jesus foi assim, depois dessa rebelião, eu fui de bonde para a penitenciária de Balbinos, ainda no ano de 2006. Né? Eu fui dia 29 de maio, porque a penitenciária de Ribeirão Preto ficou totalmente destruída, né? Acabou. Só ficou um raio inteiro. Os outros raios foi tudo destruído. Aí a gente foi no dia 29 de maio de bonde para Balbinos. E lá em Balbinos a gente inaugurou aquela cadeia. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada, porque lá em Ribeirão Preto tinha tudo isso. E eu lembro que chegou uma Bíblia para mim no presídio, né? Minha mãe mandou uma Bíblia pequenininha, inclusive até da Igreja Universal. E sabe aquelas biblinhas de letra mosquito? Eu lia incansavelmente a Bíblia. E ali o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. De repente apareceu também um irmão que tinha se convertido no presídio, na cela. E esse irmão começou a me evangelizar, o irmão Cláudio Camargo, da cidade de Rio Claro. Nunca mais eu vi ele, espero ver um dia, quem sabe, né? E minha mãe mandava cartas falando de Jesus para mim. Aí um dia o irmão Cláudio Camargo me chamou para um culto, era num sábado, né? Um dia de visita. Eu falei, ô irmão Cláudio, eu vou com o senhor assim nesse culto. Só que aí chegou no dia, eu fiquei com aquele medo de ir, né? Aquela vergonha. Aí veio no pensamento, não, quando você fez compromisso com ele, você não fez como? Você fez com Deus. Aí quando veio essa ideia na minha mente, eu peguei e fui. Só que antes desse culto, no decorrer da semana, antes de chegar ao culto... O culto era dentro da prisão? Dentro da prisão, no pátio. A minha irmã havia mandado uma carta para mim com aquela passagem de Gênesis, capítulo de número 22, versículo 14. Deus proverá, aquela passagem de Abraão no Monte Moriá, né? Ela mandou para mim aquela passagem e aquele louvor da Cassiane,
Preciso de uma bênção, não vou desistir. Uhum. Sem ela eu não vou sair daqui. E eu amava aquele louvor. Eu lembro que eu fui para o culto. E quando o culto estava acontecendo, o irmão que estava dirigindo o culto era um outro irmão, não fazia parte da nossa cela. É o Cícero, né? Ele me deu uma oportunidade para estar louvando um louvor. Olha para você ver, nunca tinha ido na igreja, primeira vez que vai, já recebe a oportunidade para cantar. Glória a E Deus. eu fui e cantei esse louvor, tremendo igual vara verde, mas eu forcei a garganta, minha vez chegava até a estufar, assim. Aí chegou a hora da palavra, veio a mensagem, a mesma palavra que a minha irmã havia mandado para mim na carta. Olha aí, confirmação de Deus, Deus confirmando, né? É. Aí, irmão, veio a hora do apelo. Sabe quando seu coração acelera? Parece que uma voz não está querendo deixar e a outra está te chamando. Aí eu lembro que eu fechei o olho, caí de joelho no pátio da penitenciária, ergui as mãos para o céu, aceitando Jesus. Glória a Deus. E eu vi uma atitude lá dentro que eu nunca vi aqui fora. O irmão Cláudio Camargo, que cooperou no trabalho da evangelização para minha salvação, ele também caiu de joelho do meu lado e me abraçou e chorava igual uma criança por ver eu aceitando a Jesus. Naquele momento ali você estava sendo então já transformado pelo Espírito Santo. Você se considerava uma pessoa uma pessoa ruim antes de conhecer Jesus? Assim, um homem mau capaz de fazer qualquer coisa? Gênero ruim. Gênero ruim, isso. Gênero ruim eu nunca tive, graças a Deus, mas era uma pessoa do repente, sabe? Que é a pessoa que, no momento de explosão, faz qualquer coisa. Eu era desse jeito. Hoje, transformado pelo Espírito Santo, você sente que a sua vida foi mudada mesmo, assim, foi transformada. Da água para o vinho, poderia se dizer. Igual eu digo sempre para as pessoas, eu tenho vergonha, né? O passado da gente é uma vergonha, né? Não tem nada de bom. A gente conta para testificar para as pessoas que Jesus é poderoso para libertar, para transformar. E eu costumo falar para as pessoas que a maior experiência que eu tive com Deus foi dentro do cárcere, porque ali quando uma pessoa aceita Jesus de verdade, ela se entrega de verdade para Deus. É muita leitura, é muita oração. Né? Não tem, lá dentro você não tem outra coisa para fazer, eu não sei fazer isso. Que nem em casa aqui, às vezes você vai orar, a campainha toca, você vai ler a palavra, a campainha toca, você vai fazer alguma coisa, né? Essa movimentação da cidade acaba. Por isso que Jesus ele ia para o monte. Isso. Não é que quem vai para o monte é melhor do que quem não vai, mas lá no monte você não tem internet para tirar atenção, não tem gente chamando no portão, não tem filho chorando. Então, acho que dentro do cárcere a experiência do senhor foi mais forte com Deus, justamente pelo tempo que você tinha para se dedicar. A dedicação é a busca. O pastor Giovanni, aconteceu algo comigo no cárcere, foi a primeira experiência que eu tive, assim, depois que eu aceitei a Jesus. Eu já tive várias visões, até mesmo antes de aceitar Jesus. Isso aconteceu com o Faraó, com Nabucodonosor. Deus, quando Ele quer falar, não importa se você é evangélico ou não, Ele fala. Eu já tive outras experiências, mesmo antes de aceitar Cristo com Deus, em termos de visão, né? Depois da minha conversão, eu tive uma linda experiência com Deus lá no cárcere, né, que me marcou muito. E eu queria até relatar aqui para os irmãos, né? Porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que fala com o seu povo, né? Um dos presentes que Deus me deu foi o dom de sonhos, né? De visão, uma coisa linda, maravilhosa, que Deus sempre cumpriu à risca, né? Mesmo antes da conversão, eu já tinha tido algumas visões que Deus confirmou na minha vida. Eu vim até contando uma para os rapazes quando a gente estava vindo para cá. Só que essa me marcou muito. Eu aceitei a Jesus foi no dia 4 de novembro de 2006, no sábado. E no dia 25 de dezembro, à noite, eu lembro que eu dobrei os meus joelhos assim, próximo da cama de concreto onde eu dormia, né? E pedi para Deus me visitar em sonho, me dar um sonho para mim ver a minha filha, né? Uma filha que eu tenho da mocidade, a Mariana, porque no dia 26 de dezembro ela fazia aniversário. Aí eu dobrei lá o meu joelho e falei, Senhor, eu sei que eu não estou no direito de sair agora, eu estou aqui porque eu fiz por merecer para estar aqui, mas
me dá um presente. Eu não posso ver minha filha, mas como eu queria estar abraçando minha filha, desejando a ela um feliz aniversário. Isso foi do dia 25 para o dia 26, né? Antes de dormir, eu fiz essa oração, eu deitei para dormir. Aí quando foi de madrugada, Deus me visitou em sonhos. Eu apareci lá na Rua 8 do Aeroporto 3, num trio que tinha assim. Aí eu atravessei da 8 para a 9. Quando eu chego na 9, eu vejo a mãe da Mariana, a Mariana no meio e a amiga da mãe da Mariana do lado da Mariana. E elas veio passando assim, passou e não me viram e foi indo. Quando chegou lá na frente, eu gritei, Mariana! Aí ela soltou da mãe dela, da amiga da mãe dela, e veio correndo até onde eu estava, né? E ali eu dei um abraço nela, bem apertado. Glória a Deus. Disse, filha, feliz aniversário, papai te ama. Eu dei um beijinho nela assim, rapaz. Ela voltou para a mãe dela e continuou o caminho, deram as costas, continuou o caminho. E ali eu continuei descendo o trio, fui até uma tia minha, tive uma visão ali com ela também. E foi algo, pastor Giovanni, que me marcou, sabe? Que pode passar o tempo que for, que a gente não esquece. É tremendo, né, rapaz? É muito bom essas experiências com Deus. Então você via que mesmo dentro da prisão, Deus ele já estava trabalhando, te dando sonhos. Na verdade, eu acredito que Deus ele estava te refinando, te preparando, né, afiando, porque hoje o Senhor é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Graças a Deus pela misericórdia. No canal Chuviscando a Doutrina tem testemunhos de pessoas que são curadas, Libertas, mães que têm a alegria, a felicidade de ver os seus filhos restaurados no mundo do crime. Isso. Por causa da sua intercessão. Todo dia o Senhor está lá orando, está lá clamando a Deus pela vida do povo. Então Deus estava te afiando para te usar hoje como ferramenta, né? Foi um processo que o Senhor teve que passar. Nós vemos aí a vida do apóstolo Paulo, que antes Saulo era terrível. Perseguidor da igreja. E Deus fez dele uma grande ferramenta, assim como fez com o Senhor também. Você que está nos acompanhando nesse momento, de repente na sua vida, tem alguém, você está se identificando com esse testemunho. Você diz, poxa, meu filho é assim, meu sobrinho é assim, meu neto é assim. Nesse momento, daqui a pouquinho, o pastor Ederson vai fazer uma oração aqui, e eu tenho certeza que essa oração vai de encontro à vida do seu familiar. E se ele estiver dentro da penitenciária, Deus vai encontrar ele lá. Se ele estiver na esquina do tráfico, Deus vai encontrar ele lá. Aonde ele estiver, Deus vai encontrar e vai começar a fazer uma grande obra. Para muitos, o Senhor passou por alguma situação de ver a desacreditação das pessoas na sua vida, sim, algum familiar, algum amigo, algum parente que olhava para você com desprezo por conta da situação que você estava vivendo? Sim, claro. Até hoje, né, pastor Giovanni? Deus, ele perdoa, mas as pessoas ainda acabam taxando a gente pelo passado da gente. Deus perdoa, mas o homem não, né? O homem não, o homem é terrível, né? Davi fala, caia eu na mão de Deus, mas não na mão dos homens, né? Mas é que um pregador falou para mim um dia, em uma revelação, muitos não vão acreditar na sua mudança, mas com o tempo, todos vão ver a glória de Deus na sua vida. É o que está acontecendo hoje. A gente reinaugurou a penitenciária de Ribeirão Preto depois da reforma. Lá eu tive a felicidade de pastorear, né? Foi uma experiência muito grande lá dentro do presídio. Eu falo para as pessoas que a minha maior bagagem ministerial eu adquiri dentro do presídio, em prisões, né? Porque lá eu comecei a trabalhar com ovelhas, com pessoas bem complicadas, lia muito a Bíblia, muitos livros, muitos estudos, me dava ao máximo para as coisas de Deus mesmo. E eu queria só relatar uma coisa aqui, pastor Giovanni, que é muito forte, porque eu sei que isso vai chegar na mão de algum jovem que talvez está envolvido nas drogas, no crime, ou está pensando em se envolver, ou está preso, vem ver a família, ou sai de liberdade. Eu creio que isso vai chegar nas mãos de alguém. Até dentro da penitenciária, eu já tive WhatsApp de presos dizendo, pastor, eu estou aqui na prisão, estou te assistindo. Não sei como é que funciona, mas... já aconteceu comigo também. Aí, o pastor Giovanni, é o seguinte, eu estava liderando uma cela evangélica, inclusive até o Moacir era pastor lá, depois que ele saiu, fui pastor no lugar dele. E havia um rapaz de Taquaritinga que estava com a gente, ele havia se convertido fazia 3 meses, e já fazia muito tempo que ele não via a mãe dele, né? Aí a mãe dele mandou uma carta para ele, olha, dia tal eu vou te visitar. Aí chegou, foi um sábado, dia da visita, e eu lembro que o irmão estava todo feliz,
porque a mãe dele ia vir, né? Ele nem dormiu à noite, ansioso, esperando a visita da mãe dele. Aí foi entrando as primeiras visitas, foi entrando, passou a primeira hora da visita, nada. A segunda hora da visita, nada. A terceira hora da visita, nada. Na quarta hora da visita, chega uma visita de um outro preso, falando assim, olha, a mãe do Aguinaldo passou mal na fila. Aí a gente já foi lá na gaiola para falar com o funcionário, para saber o que tinha acontecido. E, infelizmente, a mãe do nosso irmão Aguinaldo, ela passou mal realmente na fila, veio a infartar e ela morreu ali na fila da penitenciária meu Deus. de Ribeirão Preto. Às vezes, a gente entra no crime, se envolve em cada situação e a gente não mede consequência, né? Numa dessas, muitos morrem, alguns vão presos, e nessa vida louca, cabulosa, como diz Racionais, né? A vida é louca, nego. A gente acaba comprometendo as pessoas que de verdade nos ama e que no dia de uma pior são as que vai estar com a gente lado a lado. E eu acho que esse rapaz vai carregar isso pro resto da vida, né? Vai. A infelicidade de perder a sua mãe na fila de uma penitenciária. Sem contar os salvos, né, que chegava pra gente de familiares de presos que pegava rodovia para ir ver o familiar e acabava se envolvendo em acidente e morrendo outra vez. Eu estava lá no IPA de São José do Rio Preto, uma van com família de preso foi visitar os seus entes queridos, acabou se envolvendo em um acidente, morreu quase todo mundo da van. Jovem, para você que está ingressando nesse caminho, saia enquanto há tempo. Tem um versículo que diz que há caminhos que para o homem parece direito, né? Mas o melhor deles são os caminhos de morte. Agora, olha o que o Deus Altíssimo diz. Ele diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Hoje, como é que está a sua vida depois de tudo isso, né? De 2009 para cá, o senhor pastoreia, tem um ministério, já preguei na sua igreja, né? Já. Mas conta pra gente aí, pai de 7 filhos? 7 filhos. 7 filhos. 7 filhos. Irmãos, eu saí do presídio dia 20 de maio de 2009, uma mão na frente, a outra atrás, mas lavado e remido no sangue de Jesus. Eu lembro que meu primeiro trabalho era verdura, meu padrasto vendia verdura, aí eu catava aqueles carrinhos de geladeira e saia gritando nos morros do aeroporto, olha a verdura, mas nunca mais eu meti a mão no revólver para roubar, né? Depois eu consegui serviço numa banca para ganhar metade do salário, e ali Deus foi me honrando, tive uma banca de pesponto. No ano de 2013, a gente inaugurou o nosso ministério, inclusive Deus me deu o nome desse ministério dentro da penitenciária de Ribeirão Preto, quando eu pregava a palavra lá na Igreja Pentecostal Aliança Eterna, Ministério Missões. E dali para frente Deus começou a abençoar, veio o WhatsApp, né? Eu gostava de gravar áudio no WhatsApp, mandava para as pessoas, comecei a fazer vídeos no Facebook e depois eu comecei a fazer vídeos no YouTube, até que um dia eu coloquei uma oração lá que estourou. E fui colocando oração e hoje, graças a Deus, somos mais de 1 milhão de seguidores na plataforma. Graças a Deus. Do YouTube. E com ministério físico, ministério virtual, é bem corrido, né? Mas é gratificante. Eu passo por isso aqui também. Nós temos a igreja, tem um canal, tem família. É uma loucura, né, pastor? É uma loucura, mas é gratificante. É um trabalho gratificante. Prazeroso. Prazeroso. E hoje o senhor olha para trás e sente vergonha do passado, mas... A gente conta para mostrar para as pessoas que para Deus nada é impossível, né? Se você determina algo na sua vida, coloca aquilo no seu coração, depositando a sua esperança em Deus, sendo fiel e obediente à sua palavra, Deus honra. Acontece. Você saiu da cadeia com a mão na frente e outra atrás, em 2009. E hoje, graças a Deus, o senhor tem uma casa para morar, um carro para andar, tem uma família estabilizada e tem condições até de ajudar outras pessoas. Outras famílias. O senhor tem uma casa de recuperação, não tem? Tem uma clínica de recuperação. Eu amo trabalhar com dependente químico, com presidiário. Eu acompanho os vídeos, às vezes, o senhor indo A lá, gente também faz acolhendo. visita em presídios. Agora eu dei uma parada por conta da pandemia, né? Mas a gente vai voltar a fazer de novo, tem um projeto para voltar a fazer. Eu amo trabalhar com esse pessoal.
Porque você já passou por isso, já né? passei por isso. E se eu não acreditar na mudança do ser humano, automaticamente eu não estou acreditando na minha. Né? E hoje, uma coisa que eu prezo muito, o pastor Giovanni, é a dignidade do homem. O homem tem que ter dignidade, principalmente o servo de Deus, né? Eu prezo muito pelo meu nome, porque se eu não honro meu nome, como que eu honro o nome de Deus, né? É verdade. E eu sei que Deus quis me dar uma nova chance. O senhor perguntou sobre a família antes, se a família, como que reagiu a família em relação a mim. Muitas pessoas da minha família falou para minha mãe abrir mão de mim, que não tinha mais jeito. Até hoje tem pessoas da família que, tipo, não me recebem muito bem, sem eu ter feito nada para eles, mas parece que não tenho aquela aceitação muito, né, por conta do passado, e principalmente agora cristão, né? Então, é tudo coisa que acontece, que vem para tentar, de alguma forma, causar tristeza no coração. Isso tudo envolve a estratégia do inimigo. A gente tem que continuar olhando para Cristo, porque o que Deus fez para mim, minha mãe não teve capacidade de fazer. Ela sofreu muito comigo, me acompanhou. Ela foi para a igreja primeiro, ela foi para a igreja no ano de 96, eu já estava perdido, eu tinha 16 anos de idade, e foi muitos anos de busca, né? Em 2006, dentro da penitenciária, que eu fui conhecer a Jesus. Mas a minha mãe, ela teve um trabalho muito efetivo para a minha salvação. Então, para a senhora que é mãe, ajude seu filho. Não é só colocar na clínica de recuperação, ou só fazer uma sacola, ou ir lá no presídio visitar, não. Fala de Jesus, prega a palavra, vai com ele para a igreja. Porque assim, ô pastor Giovanni, eu trabalho com dependentes químicos, as mães vêm e pedem para a gente pegar os jovens e trazer, porque na verdade muitos querem se livrar mesmo, né? Porque está dando trabalho, não está errado. Está dando trabalho, tem que tirar de casa mesmo. Tem que procurar um lugar que eles têm que ficar quietinhos. Só que coloca lá na clínica, abandona. Não vai nem visitar. Não vai visitar. Aí os rapazes saem para a rua, não tem um amparo, não tem uma estrutura, acaba afundando de novo. Tem que ter um acompanhamento. Agora, graças a Deus, eu cheguei na minha casa, meus irmãos nunca fui envolvido com coisas erradas, igual fui, né? Minha mãe, serva de Deus, então já tive um amparo melhor, né? Graças a Deus. Glória a Deus. E aquela vontade de servir a Deus, aquela sede, eu já saí de lá transformado. Esse homem que o senhor vê hoje, ele nasceu dentro do presídio, a partir do dia 4 de novembro de 2006. Glória a Deus. Há esperança para a árvore que foi cortada. Que bênção. Quero pedir para o senhor, né? O senhor que tem essa unção aí de resgate, né? Ore agora pelos nossos irmãos, por essa mãe que de repente passa por situações que a sua mãe passou, né? Eu fiquei bastante tocado com essa história, né? Dessa mãe que morreu na fila, às vezes muito tempo sem ver o filho, às vezes o tempo da espera, Ela ficou mais ou menos 8 meses sem ver o filho. E quem sabe aquela emoção de ver o filho, o sol quente, quem sabe com fome ou com sede, não sei, tudo contribuiu. Passa a noite em claro, né, pastor? Viagem, fila grande. Tudo contribuiu e aí esse filho acabou não conseguindo dar nem o último abraço, né? De despedida na sua mãe. Né? E talvez nem ver o velório eles chegaram a levar, porque na época foi algo muito forte, né? Sim. O mínimo que o sistema podia fazer pelo rapaz lá é levar ele para ver a mãe. Graças a Deus ele chegou aí no velório, mas misericórdia, né, rapaz? Situação complicada. Então ore para que essa mãe, essa família não tenha que passar por esse mesmo, por essa mesma situação e tenha o seu filho, a sua filha, a sua família restaurada, restituída. Porque nós temos vistos inúmeros. Esse é um caso. Temos o caso do meu amigo Moacir, que é amigo dele aqui. Homem de Deus. Homem de Deus também, infelizmente, teve um passado difícil. E uma pessoa até chegou a desferir um tiro no rosto dele. A bala ficou alojada muito próxima à carótida. O médico deu 7 dias de vida, falou, se você não morrer com 7 dias, você não morre mais. Mas tem muita chance de você morrer com 7 dias. O médico decretou a morte dele em 7 dias. Olha pra você ver. E ele dentro do hospital, acreditando no poder de Deus, que ele estava se arrumando para ir para a igreja, quando o rapaz chamou ele para fora e desferiu esse tiro no rosto, foi para matar. E graças a Deus ele está vivo até hoje, com a bala ainda alojada lá, mas a bala é só para ele lembrar do que Deus fez na vida dele. É como a cama, né?
que aquele aleijado, Jesus disse, vai e carrega a tua cama, né? Isso. Aquela bala é a cama do Moacir para ele lembrar de onde Deus o tirou e o que Deus fez na vida dele. E Deus pode fazer na vida. São inúmeras pessoas que a gente tem no nosso ciclo de amizade que passaram tiveram um passado difícil, mas hoje, graças a Deus, foram transformados pelo poder de Deus. E o teu filho, a tua casa, será a próxima que terá um testemunho lindo para contar em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, para Deus nada é impossível. Amém? Para você que me ouve, para você que me assiste, acredite na libertação, na transformação do seu esposo, quem sabe do seu filho, do seu pai, de sua mãe. Para Deus nada é impossível. Desde que a gente coloque no coração o desejo de viver uma nova história, Deus ajuda, né? Verdade. O Senhor dá força, Ele fortalece e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Vamos orar. Amém. Meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com meu amigo, pastor Giovanni Dias, no canal Povo da Fé. Seja a tua bênção sobre a vida dele, da esposa, sobre a vida de cada pessoa que me ouve e me assiste agora. Meu Pai, venha salvar o filho dessa irmã. Venha salvar os filhos desse irmão. Venha salvar, meu Pai, o esposo dessa irmã. Venha salvar essa pessoa que está perdida no crime, nas drogas, que está perdida no tráfico, ó Deus. Venha alcançar essa pessoa que está na rua, vivendo como um mendigo, andarilho. Venha alcançar essa pessoa que está numa clínica de recuperação, em uma penitenciária. Estenda em favor deles as tuas mãos de amor e de misericórdia, porque, meu Deus, o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que haja salvação para os seus eleitos, que haja salvação, estenda tuas mãos de amor e de misericórdia, seja a força de cada um deles, assim como o Senhor foi a minha força, sim, assim como o Senhor se tornou a minha força, e que haja salvação, que esse testemunho, que esta entrevista, meu Deus, venha alcançar muitas famílias da terra, porque, meu Pai, eu sei que há esperança para aqueles que estão perdidos nesse mundo tenebroso, porque a sua palavra diz e declara que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salva, alcança, restaura, restitui, faça nova todas as coisas. Em o nome de Jesus é que nós choramos, te pedimos e te agradecemos na certeza da resposta, do milagre, da salvação que vem do Senhor, pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, pastor Ederson. Você que está acompanhando no canal Chuviscando a Doutrina, eu sou o pastor Giovanni Dias, sou do canal Povo da Fé. E você que está acompanhando no canal Povo da Fé, esse é o pastor Ederson Vieira. Isso. E ele é do canal Chuviscando a Doutrina. Os links estarão aqui na descrição do vídeo. Acompanhe esse homem de Deus. Amém. E com certeza você terá a sua vida mais abençoada, ainda mais abençoada do que já é. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Só de você estar aqui ouvindo esse testemunho, essa entrevista, você já foi grandemente abençoado em nome de Jesus. Pastor Ederson, muito obrigado pela amizade. Amém, pastor. Que Deus abençoe o senhor, o seu canal, o seu ministério, a sua família, amém, os seus filhos, né? E que o senhor continue sendo sempre essa bênção nas mãos de Deus, porque o que Deus fez ainda é só a ponta do iceberg do que Ele ainda tem para fazer na sua vida. Amém, em nome eu creio. de Jesus. Pastor, obrigado pelo carinho, né, pela humildade, simplicidade do Senhor. Que Deus venha abençoar o Povo da Fé, né, o canal. Amém, glória a Deus. Seu ministério, no nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Amém. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos dar a benção. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você que está do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe. Um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.